já com nossas mentes preparadas, nós vamos buscando a imagem do Mestre Jesus, este amigo incomparável, que permanece nos envolvendo, nos permitindo a sua presença amiga em todos os instantes da nossa existência. E assim, gratos por este amor incondicional, por essa misericórdia divina, nós queremos agradecer a este amigo pelas bênçãos derramadas ao longo dessa semana, pelas oportunidades que nos concedeu de estarmos aqui, pelo dia, pela vida, pela permanência no corpo físico. Senhor, ampara-nos. Ampara-nos os passos ainda nessa estrada, da qual nós estamos aprendendo, Senhor, a caminhar. Fortalece em nós os sentimentos do amor, da caridade, da perseverança, do entusiasmo enquanto diante dos teus ensinamentos. Que não venhamos, querido amigo, nos deixar envolver pelas situações malfazejas que tendem a nos arrastar nos descaminhos do mal. Queremos agradecer-te, Senhor, por nos permitir este templo de amor, este celeiro de bênçãos, que nos permite renovação dos sentimentos, refazimento dos nossos espíritos para os cometimentos da vida lá fora. Obrigada, Senhor, por todos esses amigos espirituais que permites estarem aqui conosco nesse momento. Que a tua paz, amigo mestre, nos envolva a todos, deixando-se repousar em nossas almas, nos fortalecendo o ânimo na jornada evolutiva. Obrigado ao Senhor Manuel Quintão, dirigente espiritual desta casa, e a Jesus e ao Pai amado por esses momentos, hoje e sempre. Que assim seja. Nós temos a alegria da presença do nosso companheiro Leandro de Souza, trabalhador desta casa, que vai nos falar sobre a busca pela paz no mundo moderno. Que Jesus te envolva, Leandro. Boa noite a todos. Possa Jesus estar presente sempre em todos os corações. A busca da paz no mundo moderno, um tema que certamente vocês já ouviram falar em algum momento e até aqui mesmo em várias palestras. Sempre se fala esse tema é meio recorrente. Interessante a gente lembrar que o mundo tem mudado bastante nos últimos anos, particularmente nos últimos 2 séculos. A gente verifica uma mudança muito grande nos nossos hábitos de vida, né? Alguns séculos atrás, eu sempre me espanta quando a gente lê alguns dados históricos, né? A gente vê aquelas histórias bíblicas, por exemplo, dos nossos irmãos judeus, lá no tempo de Jesus. Eles sempre falavam muito do Conselho dos Anciãos, né? O Conselho dos Anciãos era tudo uma turma assim que devia ter 35, 40 anos, eram os anciãos da época, porque era a expectativa de vida da época, não passava muito disso. Então eu fico imaginando o que eu ia ser lá hoje. Eu ia ser o conselho dos Matusalém, provavelmente, que com 61 eu ia ser mais do que ancião. Isso vem acontecendo graças a que, hoje em dia, o mundo vem mudando, que no final do século XIX, a ciência conseguiu lançar uma nova luz às coisas, foi acertando a matéria, né, dominando os segredos da matéria. No começo do século XX, chega o Einstein com a teoria da relatividade, chega
lançando uma nova luz sobre o cosmos, né, compreendendo um pouquinho melhor o universo. E, paralelo a isso, desenvolvimentos da penicilina, a medicina foi avançando até os tempos de hoje, onde nós temos aí várias vacinas. A semana retrasada, por exemplo, que se noticiava ali o medo do mundo com uma nova epidemia de ebola na África, né, já começaram os testes com vacinas que já estavam começando a ser desenvolvidas na outra epidemia ainda, né, que fez todo mundo ficar um pouquinho mais tranquilo, quer dizer, ou menos apavorado, vamos dizer assim. Há poucos dias atrás também a imprensa noticiava que a comemoração dos 30 anos do primeiro transplante de coração no Brasil, que veio evoluindo. Então a gente nota como a medicina tem evoluído, né? Novos métodos de diagnósticos, ressonância magnética e tudo mais, uma compreensão melhor da nossa química corporal, que até alguns anos atrás ninguém ligava muito para isso. Hoje em dia nós temos aí hábitos mais saudáveis de alimentação, está uma pressão muito grande em todos os sentidos, né? Até a ONU agora semana passada estavam noticiando também alguma coisa, que a ONU quer extinguir até 2023, alguma coisa assim, todas as gorduras trans de alimentos industrializados, pelo menos na União Europeia, né, começando na União Europeia. E isso, lógico, vai criando condições para que tenha uma longevidade maior, para que a gente consiga viver mais, e aquelas enfermidades que antigamente nos arrancavam da vida física num espaço curto de tempo, né, não nos deixavam muito tempo aqui na Terra, hoje em dia, né, estão sendo controladas pela medicina e estamos tendo ali uma terceira idade, dali para frente, mais tranquila. Até no começo, há 15, 20 anos atrás, quando se começou a tentar compreender a depressão e outros transtornos emocionais, também achava-se que isso ia ser o mal do século, né, que os consultórios estavam sempre lotados. Não é que deixaram de estar, continuam ainda, né, mas a psicologia também deu uns passos importantíssimos na compreensão desse tipo de transtorno e também, lógico, na sua terapia, o que melhorou ainda mais a qualidade de vida dentro da população. E hoje a gente nota que já está sendo comum a gente escutar falar de pessoas que chegam ali há 100 anos na Terra, né, as pessoas que passam de um século de vida. Os cientistas chegam mesmo a arriscar, dizendo que a primeira pessoa que vai viver 150 anos já está viva em algum lugar, já está encarnado aqui no mundo material. Só nós não sabemos ainda que pessoa que é, lógico que esse tempo não passou, mas dizem que essa pessoa já está encarnada hoje. E nem sempre é de se duvidar, né? À medida que a gente evolui, é natural que a gente vai tendo mais condições. Mas daí vem outro problema, que enquanto a gente está ali, vamos dizer, se isso é bom por um lado, a gente tem uma qualidade de vida melhor do ponto de vista físico, né? Antigamente, quando a gente tinha que lutar pela permanência no corpo físico, como bem a Nilza lembrou agora há pouco na prece, agradecer por essa oportunidade de lutar pela permanência no corpo físico, que afinal é um grande instrumento do nosso progresso. O nosso foco era nessa luta, que a gente acabava não tendo tempo de pensar em outras coisas. Basicamente, gastávamos todos os nossos recursos mentais, físicos, morais, financeiros. A gente acabava gastando grande parte do nosso tempo dentro dessa luta para preservar a nossa saúde física. Com o tempo, isso vem mudando. Então, como a nossa vida essa parte tem ficado um pouquinho mais fácil do que a gente imagina, começam a aparecer agora outros problemas. A nossa mente começa a ficar com o tempo para que a gente fique livre para pensar em outras coisas, o que também é muito bom, é ótimo, né? Mas aí vem a questão: será que estávamos preparados para isso o tempo todo? Será que todos nós estamos com tranquilidade para fazer isso? Por quê?
Porque o nosso mundo, hoje ele tem uma oferta muito grande de coisas, de prazeres, de coisas outras, que às vezes nos tiram do foco da evolução ético-moral. Os valores ético-morais, os valores da família acabam ficando ali um pouquinho em segundo plano. E o que a gente acaba vendo, é que o mundo hoje fica lutando contra outros fenômenos, dos quais a gente pode citar rapidamente drogas de tudo quanto é tipo, lícitas e ilícitas, né? Uma oferta muito grande aí no mercado. Prazeres de tudo quanto é tipo, né? Principalmente a sexolatria, que acaba pegando o jovem, que antigamente a sociedade era muito mais rígida nesse sentido, né? E hoje em dia a liberdade também é um pouquinho maior e nem sempre a gente consegue dar a educação correspondente. Ondas de desânimo, que de vez em quando ocorrem, isso ocorre só lá fora, né? Aqui no nosso país ninguém fica desanimado não é verdade? Ocorre só em outros lugares. Aqui no nosso Brasil está acontecendo tudo certinho, não tem nada errado, não tem greve, não tem corrupção, então está todo mundo aqui tranquilo, né, numa boa. Então isso daí às vezes cria ondas de desânimo também. Cria-se às vezes medo por causa do terrorismo, por exemplo. Nos países europeus, por exemplo, aquela luta entre Ocidente e Oriente, medo, um não aceita o outro não aceita um, ódios às vezes injustificados, criam ali ondas de desânimos que botam a vibração das pessoas no nível muito baixo, sempre com sentimentos perigosos. No Brasil, às vezes a gente fala que a gente não tem terrorismo, mas a gente vê todo dia a gente falar de bala perdida, de pessoas desencarnando, tendo suas vidas ceifadas, com problemas vários, desabamento de prédios, ações policiais desastradas, ou mesmo ação de bandidos, guerra de gangues, e a gente vê aí todo dia essas coisas acontecerem, que às vezes nos trazem ondas de desânimo, um pouquinho do medo dessa coisa toda que está acontecendo, né? Não podemos esquecer que nós somos o que pensamos, né? E a nossa vida, ela é um resultado daquilo que a gente vibra, né? Daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente exterioriza. Hoje mesmo a gente costuma reclamar sempre da vida como um todo, que o país está assim, o país está assado, o governo está isso, o governo está aquilo. Hoje de tarde eu estava vendo um vídeo que deve ter rolado eu vi que muita gente distribuiu aí nas redes sociais, do meu xará falando, né, o Leandro Carnal. E ele, como é bastante sarcástico, ele gosta muito ele fala de uma maneira bem dura às vezes, né? Mas ele colocava um detalhe importante. Ele falava que não existe sociedade no mundo, não existe país no mundo onde haja um governo corrupto e uma sociedade honesta, ou ao contrário, onde haja uma sociedade corrupta e um governo honesto. Tudo é resultado de um ciclo, né? Um tripé. Ou seja, uns de nós influenciando sobre os outros através do que a gente exterioriza em termos de pensamento. Parecem coisas básicas, né? Mas a gente vai vendo que o decorrer desse tempo, com essas ondas de pensamentos negativos, isso tudo vai nos formando um padrão vibratório ruim, deixando vaga ou deixando um caminho aberto para vazios existenciais, onde a gente acaba perdendo o foco dos nossos objetivos. Afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui na Terra, né? Qual que é o nosso objetivo em a gente estar encarnado aqui no planeta? Por que nós estamos aqui? Olha, eu sempre deixo chance para vocês falarem também. Aqui nós estamos, o que nós estamos fazendo aqui? Qual será o objetivo de a gente estar aqui no nosso planeta? Só viver, só ficar vivo? Ou só a gente formar uma família, ter uma casa e passar a nossa vida tranquila? Será que é só isso? Ou será que nossos objetivos são assim mais profundos do que isso, vão mais longe do que isso?
Nossos objetivos aqui na Terra são principalmente a gente progredir. E às vezes a gente encontra facilidades em outras áreas pelas quais a gente precisava lutar anteriormente, e sem a gente ter essa luta, a vida acaba nos preparando armadilhas que às vezes a gente cai com uma certa facilidade. Então, vazios existenciais vão se formando ao longo das pessoas, que às vezes acabam tomando acabam tomando as coisas mais fúteis como sendo verdadeiras, como sendo importantes, e acabam deixando o verdadeiro objetivo de lado. Com isso, as coisas assim, se a gente dá uma analisada hoje no mundo moderno, a gente vai começar a ver como tem armadilha que às vezes a gente não percebe. Famílias desagregadas. Às vezes a gente tem a impressão, nossa, a minha família está muito bem, a minha família está ótima, a gente não briga, a gente está tudo tranquilo. Mas e aí, na hora do jantar, vocês conseguem tirar os celulares dos seus filhos? É difícil, não é? Eu vejo a briga que fica lá em casa quando a minha neta está lá, ou as minhas netas estão lá, para que se consiga fazer eles conversarem. Então, um negocinho tão simples como um aparelho, quer dizer, simples, hoje em dia já está um pouquinho complexo, mas um negocinho tão simples quanto um aparelho, um smartphone, ou coisa assim, como tira aquele tempo que a gente pode interagir com as pessoas da família. Às vezes está 5 pessoas sentadas numa mesa e está cada um ali conversando no seu celular, esquecendo do que daquela interação tão sadia que a gente pode ter na família, na educação. Busca-se soluções, quer dizer, na hora que a gente forma esse vazio, a gente começa a buscar fugas, às vezes, nessas coisas que a Terra nos permite, né? Drogas, e lutas, às vezes, por coisa que nós nem sabemos direito o que é. Né, pessoas aí chegando e falando sobre liberdade de aborto, liberdade de expressão, aí às vezes acabam ficando tudo por conta da liberdade de expressão, e a gente acaba perdendo o foco sobre quais são os nossos verdadeiros objetivos. Isso que acaba tornando a nossa vida, levando as pessoas, às vezes, para esse tipo de fuga, e deixando de lado o nosso objetivo principal. Certamente, todos nós aqui já acabamos ouvindo um pouco dessas histórias em várias palestras separadas. Nesse bate-papo, nessas reflexões que nós estamos trocando com vocês, a gente se baseou muito no livro da Joana de Ângeles, Liberta-te do Mal, onde ela faz uma introdução nesse sentido e coloca uma série de temas. Depois ali é interessante que vocês leiam, quem tiver tempo e vontade, vocês vão encontrar bastante coisa interessante, que além dela falar nessa introdução sobre essas coisas que nos tiram fora do nosso objetivo principal, ela começa a falar sobre as soluções. Essa que é a parte mais importante, né? Que às vezes as soluções nós já até conhecemos, mas nem sempre a gente consegue tratá-las de uma maneira simples, né? Então ela vai aconselhando, eu destaquei algumas, para que a gente consiga imaginar e ver em que ponto que a gente se coloca, né? Até que ponto nós estamos conseguindo tratar essas coisas com uma determinada facilidade, né? Lideranças. Ela fala muito sobre a escolha das nossas lideranças, né? Às vezes as pessoas que a gente toma como exemplo, principalmente celebridades, pessoas que aparecem muito na mídia, que às vezes emitem suas opiniões e trazem muitas vezes a gente dentro de um caminho não muito certo ou não muito correto, ou às vezes não ligando para a coisa boa da vida, né, para as coisas dos nossos sentimentos. Hoje em dia a gente vê assim, um jogador de futebol muda um pouquinho o cabelo, no dia seguinte a gente já vê toda a garotada na rua com cabelo igual, né? Então que exemplo quando o exemplo é só o cabelo, ainda é fácil, né?
Mas agora, quando o exemplo começa a ficar uma outra coisa, por exemplo, se envolver numa briga, se envolver no escândalo de drogas, se envolver no escândalo de sexo, as crianças ou os jovens, principalmente mais suscetíveis a esse lado, acabam tomando aquilo como exemplo verdadeiro. Aliás, não precisa nem ser uma celebridade, né? Hoje também o meu xará, Leandro Carnal, comentava a mesma coisa, né? Algo muito parecido. Se o nosso mais poderoso educador, quer dizer, onde a gente consegue transmitir com certeza aquilo que um valor moral, um ensinamento, ele se chama exemplo, né? Toda vez que a gente consegue exemplificar, com segurança, com certeza a criança e o jovem vai imitar o adulto porque ele o toma como modelo, assim como as suas lideranças que estão ali aparecendo sempre na mídia, né? E ele comentava o exemplo, né? Que adianta a gente reclamar de um país que não segue as regras, mas, por exemplo, quando nós estamos com o nosso filho no banco de trás, a gente para no meio da faixa de pedestre. Pronto, nós estamos dando um exemplo negativo e esse daí vai ser o que fica. Esse daí vai ser o que vai nos tomar de assalto na hora que a gente vê o resultado da educação. Ela fala também um negócio muito importante, agora do ponto de vista espírita, né? Como que a gente ajuda? Porque, na verdade, todos nós que estamos aqui, certamente nós estamos procurando seguir esse caminho, o caminho do Evangelho, o caminho da doutrina espírita, né? Mas aí ela tem um subitem onde ela coloca as trilhas de Jesus. Nas trilhas de Jesus, é claro que a gente vai ver o Evangelho como o Evangelho como um todo, todos nós já estamos cansados de saber, nem sempre entendemos, mas nós já vimos bastante em palestras. Mas ela destacou uns outros pontos que às vezes a gente não percebe, do tipo, como que Jesus agia quando ele estava educando. Quando que ele agia? Quando ele estava dando exemplo ou transmitindo o seu ensinamento. Ele nunca sobrecarregava as pessoas com críticas ou simplesmente apontando o erro, né? Ele sempre tinha aquela grande preocupação de apontar o caminho correto, mas sem sobrecarregar com coisas desnecessárias a mente das pessoas, que é algo que nós costumamos fazer bastante na hora da gente educar os nossos filhos ou transmitir o conhecimento de sempre. Na verdade, quando a gente percebe que a gente está incorrendo num erro, é muito comum que a nossa consciência já nos acusa, já nos bota o dedinho lá dentro, né? E nós não temos ali a necessidade de que outras pessoas venham nos sobrecarregar com aquilo. Basta que a gente aponte o caminho certo, sempre com amor, mostrando o caminho de como focar nos nossos objetivos, né? A responsabilidade é muito grande em todos nós que estamos aqui, levando esse conhecimento para fora, né? É importante que sempre que nós deixemos um tempo para que os nossos pensamentos se ajustem dentro da busca ali pela prece, dentro da busca pelos valores que a gente possa guardar, dos valores que nós possamos transmitir, de uma forma que a gente eduque os nossos sentimentos, mantenhamos a calma e sempre a paz. De vez em quando nós achamos que isso às vezes não é muito importante, mas vamos relembrar aqui uma história que o irmão X nos conta. Vai estar marcado num conto de 3 ou 4 páginas, que também é bastante interessante para a gente conhecer, que é denominado Belarmino Bicas. E ele conta que o irmão X, lá no mundo espiritual, recebeu uma visita, né, desse Belarmino Bicas, o encontrou num evento, e falou para ele assim: eu ouvi dizer que você tem condições de escrever cartas ou contos para os nossos amigos lá da Terra, né, nossos irmãos que ficaram sobre o planeta. Então eu gostaria que você escrevesse a minha história.
É claro que ele perguntou assim, tá, legal, mas eu posso escrever, mas sobre o que, por que tem de especial na sua história, né? Aí ele contou que ele estava programado para viver 80 anos na Terra. A gente sabe que nós temos um planejamento da nossa vida, né? Em linhas gerais a nossa vida está mais ou menos definida, antes mesmo que a gente tome o veículo físico, né? Antes mesmo da gente nascer, aquelas coisas principais estão já definidas. Então ele falava assim, eu estava preparado para viver 80 anos, no entanto eu desencarnei com 59, antecipei em 21 anos meu retorno ao mundo espiritual. E, logicamente, a gente vê ali, pelos exemplos que a gente vê na literatura espírita, né, quando a culpa é nossa, né, quando a gente tem a culpa nessa antecipação, a gente chega no mundo espiritual na condição de suicida, que vocês já devem ter visto alguma palestra por aqui, ou quem não viu, com certeza vai ter oportunidade, né, que o suicídio é complicadíssimo, a recuperação sempre nos traz problemas. Aliás, qualquer falta ali divina sempre traz problemas, mas, vamos dizer assim, o suicídio é mais complicado, é mais complexo de se recuperar. E justamente então ele antecipou em 21 anos o seu retorno à vida espiritual. Aí ele perguntou, tá, mas por que foi você se matou? Ele falou, não, foi simplesmente porque eu não vou lembrar exatamente de todos os números, mas também não é o foco do nosso problema hoje. Ele falava assim, eu antecipei o meu retorno porque eu tive 2.580 alterações com a minha esposa por causa de querelas domésticas. Eu tive 1.950 alterações com vendedores por achar que eu estava sendo mal atendido. Eu tive 1.820 brigas com meu chefe porque eu achava que eu estava sendo perseguido. Eu tive 1.530 brigas de trânsito porque eu achava que a pessoa estava dirigindo mal, estava pegando meu espaço e me fechando. Eu tive 350 alterações com vizinhos porque eu estava achando que eles estavam pegando o meu espaço ali, prejudicando a minha visão e tudo mais. E foi discorrendo ali, discorreu mais ou menos uns 10 ou 15 itens, falando em números altíssimos assim. O que aconteceu? A sua ira, né? Esse cara parece ser um barril de pólvora, né? Concordam? Esse barril de pólvora, ele acabou bombardeando que a gente sabe que cada vez que a gente pensa negativamente, a gente, principalmente com pensamentos de ódio, de ira, nós estamos bombardeando o nosso veículo físico, o nosso coração, o nosso pulmão, estômago, nossos vasos sanguíneos, com essa energia negativa que acaba, vai desgastando. O organismo físico acaba tendo que se defender e começa a consumir fluido vital demais da conta, né? Uma equação matemática. Ele começa a consumir fluido vital demais da conta para suportar aquela sobrecarga no organismo físico, até um ponto que acaba. Esgota-se o fluido vital antes do tempo e a pessoa acaba desagregando o seu próprio veículo físico, causando o seu retorno ao mundo espiritual. Puxa, mas eu não tenho raiva. Mas acontece só com raiva? Não, vai acontecer também com insegurança, com medo, com desânimo. Todas essas coisas que nos levam para o lado negativo, né, para sentimentos negativos, acabam sempre nos afetando de uma forma ou de outra, ou pelo menos não permitindo que o nosso organismo físico se recupere. Para que a gente esteja sempre numa boa sintonia, cabe-nos sempre a gente educar os nossos sentimentos, dar liberdade, dar exemplo, né? E ao contrário, seguindo um pouco na contramão do que da sociedade moderna, liberdade é necessário sim, todos nós sabemos, né? Mas a liberdade com responsabilidade, com educação, é que vai nos levar a tomarmos o caminho correto no sentido da gente viver adequadamente, de nós termos as nossas emoções sob controle, porque na verdade somos nós mesmos que nos desagregamos. Então aqui parece que eu estou dando uma notícia boa e uma ruim, né? A notícia boa é que é possível a gente se recuperar.
é possível a gente remar para o lado correto. E a notícia ruim é que sempre depende de nós. Porque muitas vezes a gente vai buscar sempre a solução fora, né? Criticar às vezes é mais fácil, né? Eu sempre costumo brincar dizendo que se a gente começar aqui a falar mal de alguém, fácil vai juntar 3, 4, 5 pessoas à nossa volta e certamente daqui a pouco vai estar todo mundo criticando, né? Vai estar todo mundo criticando em algum fator externo, em algum fator do lado de fora, que nos prejudica, ao passo que essa transformação, ao passo que o nosso problema, o nosso sofrimento, está sempre ligado ao que nós próprios causamos. Então, na verdade, nós jamais vamos conseguir uma transformação na nossa sociedade, uma sociedade mais amorosa, uma sociedade mais ética, né? Cultivar melhor os valores éticos morais, sem que nós próprios estejamos inteirados, né? Que nós próprios estejamos cultivando isso em nossos corações. Não basta que a gente simplesmente saiba, né? Basta que precisamos que a gente cultive isso sempre e deixemos as nossas emoções sob controle, para não deixar que esses sentimentos tomem conta de nós, porque daí a gente começa a ver as armadilhas do mundo moderno, né? Já que temos ali tanta correria, né? Porque se a gente for olhar bem, as desculpas são muitas, né? A correria da vida, não, eu tenho que trabalhar, eu tenho muita coisa para fazer, mas então vou aproveitar o espaço de lazer, e acabamos esquecendo, né? Vamos aproveitando tantas facilidades do mundo moderno e vamos esquecendo daquele tempo que nós precisamos para a nossa própria autorreflexão, essa parte que é tão boa, da gente analisar o que nós fazemos dentro de nós próprios e o que está faltando, quer dizer, a verdadeira falta que isso faz nos nossos instantes da vida, né? Em cada momento da nossa vida, para que a gente possa ter uma vida em paz, uma vida tranquila e buscar essa tão almejada paz interior. Nem sempre a paz é aquela que a gente vê do lado de fora, né? Quando a gente fala em paz, não estamos falando só da paz, quando a gente pensa no contrário de paz, que é a guerra, né? Mas, na verdade, nós próprios vivemos guerras enormes contra nós próprios e, às vezes, a gente acaba saindo pelo caminho errado, fugindo do combate daquilo que é necessário, em função dessas coisas do mundo moderno, né? Aproveitando demais as coisas do mundo moderno e acabamos nos esquecendo de tudo isso. Essa que é a parte principal que a Joana de Ângeles nos alerta com bastante propriedade. O interessante é que tudo isso foi escrito em 2011, né? Mas parece que tem alguma coisa a ver com o nosso mundo de hoje, não é verdade? Então fica aqui a nossa reflexão, para que em todos os instantes das nossas vidas a gente aproveite pelo menos uma vezinha por dia para a gente refletir sobre os sentimentos que nós estamos cultivando e procurarmos a paz no local certo, não procurá-los nas coisas, nas ofertas do mundo moderno, não que elas sejam ruins. Às vezes as pessoas pensam ali que a gente está falando, mas o mundo moderno quer dizer que não pode usar mais celular, quer dizer que não podemos mais assistir aos meios de comunicação de massa. Não, podemos. Claro que podemos e até devemos, que nós vivemos dentro do mundo. Nós não podemos esquecer desse aspecto, que isso é muito importante. Nós vivemos dentro do mundo e temos que estar preparados para que a gente possa viver da melhor maneira possível dentro desse nosso planeta, que afinal é o único que nós temos, né? Quer dizer, ainda bem que pelo Espiritismo a gente sabe que a gente tem outros, mas enquanto a gente está aqui conectado à Terra, essa nave é que é o nosso barco de aprendizado, né? Essa nave no espaço pilotada por Jesus é que é a nossa
sala de aula do mundo espiritual, né, a sala de aula da vida eterna, que está nos ajudando a evoluir, que afinal de contas o objetivo principal de estarmos aqui na Terra é o progresso. E o progresso não é só o físico, né? O importante é que a gente progrida também na terapia do perdão, na terapia do amor, em todas essas coisas que nos levam a sentimentos positivos. Por mais que as coisas em volta pareçam ruins, mas, de novo, né, a boa notícia é que a transformação da sociedade depende muito mais de nós do que de fatores externos. Então, antes da gente se desanimar, olhemos para dentro de nós próprios e procuremos a forma de cultivarmos as emoções melhores, sem deixar de participar do mundo, muito ao contrário, participando, mas de uma maneira correta, onde possamos buscar essa paz interior através dos nossos próprios meios. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pela atenção. Tenham todos uma excelente semana e muita paz. Agradecemos ao nosso companheiro Leandro pelas reflexões dessa noite e que possamos nós, que já temos o conhecimento desta doutrina que nos liberta, nos permitir inundar nesta paz que tanto buscamos no exterior, porque depende de nós os sentimentos pacificados dessa paz que tanto almejamos.